Olá, gente amiga, de volta com mais um podcast Papo Máximo, que hoje está imperdível, participação especial, uma grande amiga, muito competente, referência na psicologia em Nova Serrana e região. Já tive o prazer de recebê-las por diversas vezes, trouxe temas relevantes e está aqui, está de volta conosco aqui para a gente compartilhar informações da referida área com a nossa audiência. Aparecida Lacerda, psicóloga, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Papo Máximo. Boa tarde, minha amiga. Boa tarde, Ângelo. Tudo bem, telespectadores, né? Voltando aqui para a rádio, de algum modo distante já há muito tempo, né? Uhum. A gente fez uns 4 anos, né, de anos programa de parceria, exato. rádio, de parceria. Depois a gente foi para o Insta, né? Instagram, veio a época do Instagram, pandemia, né? E hoje a gente está aqui para conversar um pouco, Tá né, certo. Ângelo? Desde já, obrigado pela presença. Tenho certeza de que o ouvinte, né, o telespectador, o seguidor vai adorar a Aparecida, que é competente, respeitada até pelos companheiros de profissão, né, Aparecida? O Ângelo é bem gente boa, né? Como que andam as coisas, a família? Vovó de novo. Vovó 3 vezes, assim, Né? adorável. Eu tô, assim, apaixonada com Essa esse papel experiência de de avó. avó está sendo Nossa, prazeroso. muito boa. É. Feliz, né? Muito feliz de envelhecer e poder ser avó. Eu acho que foi, de praticamente todas as experiências, essa é uma das melhores da vida. Realmente boa. Você sempre foi muito família, né? Sim, Como é muito que é a família. sua convivência com os netinhos assim? Como que é o dia a dia com os netinhos? Compartilha aí com a nossa audiência. Eu fico no meu papel de avó, porém, eu gosto muito de ajudar. Até porque meus filhos não tiveram a oportunidade de ter os avós muito próximos. A minha mãe faleceu quando meu filho nasceu, né? Meu pai, ele teve outra família, então eles ficaram mais distantes. A outra avó não tinha, às vezes, tanto contato, porque ela tinha um adoecimento, né? Então, sabendo do que a psicologia pode fazer pelas crianças e que tudo que às vezes atrapalha a vida das pessoas acontece na primeira infância, na infância das crianças. Então eu fico assim com muito gosto de tentar dar uma base emocional melhor para os meus netos do que os meus filhos tiveram, sabe? Porque eu vi consequências nos meus filhos, né? Assim, eu gostaria de não ver algumas consequências se repetirem, por causa de ausências, por causa mesmo de problemas emocionais, né? Que os meus filhos tiveram na infância que os meus netos não estão tendo. Eles estão tendo as avós muito presentes, a gente está como uma rede de apoio bacana para eles, né? Tentando dar mais segurança, ajudá-los a crescer com mais autoconfiança, mais autoestima. Então, isso assim, é bem bacana, eu acho, do que eu estou vendo acontecer com eles, né? E que pode ser uma reparação do que aconteceu com os meus filhos, que não tiveram uma oportunidade assim tão boa, né? De ter avós mais próximos mesmo, né? Mais conectados. Importante você dar esse parecer em relação a essa convivência, essa preocupação para com os 3 netinhos. Sim. Um menino e 2 meninas? Sim, um menino e 2 meninas. As meninas são para mim gêmeas, né? Porque elas nasceram na mesma época, mas cada uma é de um filho. Então, assim, tem dado trabalho. Eu me afastei um pouco de outras coisas que eu fazia para me empenhar muito nesse papel. Porque o papel dos avós, ele é muito importante como rede de apoio para esses pais de hoje, inclusive porque eles trabalham muito, né, Ângelo? E tem muito medo de perder o mercado de trabalho, de sacrificar a profissão para ficar com as crianças e depois não conseguir mais uma relocação. Não é? Então, essa rede de apoio, quando os avós podem dar, não que eles tenham que criar os netos, que eles tenham que educar, mas eles serem uma base de apoio é muito importante para as crianças. Então E para tá, os pais também, né? Os pais ficam melhores então tá também. comprovado que a ausência desse tipo de atenção, carinho, afeto, traz prejuízos para a pessoa na idade adulta.
Sim, sem dúvida, né? Se a base é do apego seguro, a gente tem as Apego crianças. seguro seria o quê? Apego seguro é quando você tem pais e mãe, pai e mãe e base familiar consistente. Então, se você tem a presença de um pai, de uma mãe, de um avô, de uma avó, toda a sua rede de apoio da criança, se você tem ela estável, consistente, a sua criança, ela vai desenvolver o apego seguro. Qual que é o melhor tipo de apego? É o apego seguro, porque é uma criança que ela cresce com uma autoestima boa, ela cresce com autoconfiança, ela cresce bem, ela cresce confiando na vida, ela cresce com fé, ela cresce que ela pode contar com as pessoas, que ela tem apoio. Diferente disso, quando os pais não estão tão presentes, ficam ausentes para os filhos, que eles não dão para esse filho, por exemplo, um tipo de apego que pode ser desenvolvido na infância é o apego ansioso ambivalente. Como é que é esse tipo de apego? Esse tipo de apego é quando a criança tem um pai, uma mãe, que eles aparecem, mas essa presença ela não é segura. Ora ela é segura, ora ela não é segura. Então, ora essa mãe, esse pai, esses avós, essa rede de apoio atende bem essa criança quando ela precisa, né, de necessidades básicas e emocionais, mamadeira, fralda, carinho, segurança, tirar do medo. Ora essa pessoa aparece e ora ela não aparece. Quando esses pais agem dessa maneira, essa criança vai desenvolver o apego inseguro, ansioso, ambivalente. Então, vai ser uma criança que ela tem uma predisposição muito grande a abrir quadros de ansiedade na vida adulta. Não é? Por quê? Porque e ela tem dois sentimentos. Ora ela é alegre, mas a hora ela está com raiva. Então ela é uma criança mais insegura. Ela não tem muita decisão. Ela adoece mais emocionalmente. E existe também o apego o apego evitante, que é criado também na infância, um tipo de apego. Tem outros, mas os três básicos são apego seguro, ansioso e evitante. O apego evitante, como é que é o pai e a mãe de uma criança que faz um apego evitante? É aquela mãe, aquele pai que não conseguiu se conectar emocionalmente com essa criança. Então, essa criança, ela tentou uma conexão com esses pais e devido a algum adoecimento desses pais, emocional, mental, não é? Ou por condições de vida, às vezes não davam conta, não deram conta. E essa criança, então, ela tenta essa conexão com os pais, mas quando ela não encontra esses pais, ela busca e ela desiste de buscar. Então, ela se torna uma criança emocionalmente, aparentemente mais fria, que não busca conexão com ninguém. Então, é aquele adulto que as pessoas falam que ele é indiferente, que ele não sofre com o sofrimento do outro. Distante, né? Distante, que ele é distante, que ele não conecta com ninguém, que ele não fica com ninguém. Tem uma extrema dificuldade de intimidade com as pessoas. Então, são pessoas que desfazem mais relacionamentos, não é? Porque elas têm mais dificuldade de intimidade. O apego ansioso, por exemplo, ele tem muita condição de intimidade, mas ele é muito inseguro. Então, ele leva tudo para o lado pessoal, tudo ele acha que é culpa dele. Então, ele fica em relações, por exemplo, relações abusivas. Por quê? Porque ele não acha um apego seguro, não ficaria numa relação abusiva. O apego ansioso ficaria. Por quê? Porque ele acha que não vai encontrar alguém melhor. Você compreende que a segurança e a autoconfiança plantada na infância com os primeiros cuidadores, ela é fundamental, né? Então, assim, por isso que eu converso muito com meus filhos, apesar de que eu sei que todo pai e mãe vai falhar muito em vários aspectos, porque nós somos humanos, né, Ângela? E como humanos, nós não temos essa condição de acertar o tempo todo. Mas eu procuro conversar com as pessoas, no consultório, na minha família, o que eu posso fazer para ajudar quando as crianças vêm, né, na família, tem muitas crianças, de sempre, talvez, dar uma orientação que ajude um pouco
e sempre ajuda, nesse sentido de dar uma base, tentar, pelo menos tentar, oferecer para essa criança uma base segura e de apego. Né? Essa teoria é linda, é o que pauta depois os casamentos na vida adulta, e os casais brigam muito quando eles têm apegos. Por exemplo, você imagina um apego evitante com um apego ansioso. O apego ansioso é louco por intimidade, por ficar juntinho, quer ficar grudado igual um chiclete. E o apego evitante, ele não dá conta, ele fica só fugindo, ele fica só distanciando. Então, por exemplo, no casamento, isso criaria um padrão perseguidor, distanciador dentro de um relacionamento de casal, que é terrível para os casais, né? Então, eu procuro ajudar os casais no consultório, por exemplo, a sair da perseguição e sair também do distanciamento. Porque quanto mais um persegue, mais o outro distancia, quanto mais o outro distancia, mais o outro persegue. Romper esse círculo vicioso é fundamental para os casais. Mas quando eles têm essa base, eles trouxeram isso de onde? Da infância. E quando eles fazem a terapia, eles conseguem refazer essa base e fazer uma base de segurança com a figura do terapeuta, que é uma figura que vai dar segurança para eles e vai mudar o padrão de relacionamento deles. Né? Então, essa pessoa que persegue tanto, que é tão insegura, ela deixando de perseguir, por exemplo, o outro não precisa mais distanciar. Então, eles chegam num equilíbrio bem bacana. Enquanto terapia de casal, né? E se a gente pensar, não é, Ângelo? Tudo começa no casal. Tudo começa e acaba no casal. Não é? As crianças, elas não têm culpa de nada, né? Criança tem muito pouco a se fazer em consultórios. A questão sempre precisa ser trabalhada com o casal, com os pais. Então, a missão de ser pai e mãe, ela não é brincadeira, né? Mas eu amo família, né? Eu sou muito feliz no meu papel. Não que deu tudo certo, que eu sou uma mulher maravilha. De jeito nenhum, longe disso. Eu acho que cabe essa pergunta. E com tantas separações de casais, né? Os prejuízos devem ser inúmeros, né? Com relação a jovens, a crianças, até na fase adulta, né? Sim, claro, né? As pessoas... É claro que a separação tem um lado bom, porque casamentos muito ruins... Eles, quando terminam, eles dão uma condição aos filhos de ficarem mais saudáveis. Isso é um fato, né? Mas a maioria das separações, ela é prematura, Ângelo. Os casais não se separariam se eles passassem algumas coisas juntos e vissem que eles são capazes de superar, sim, aquelas coisas juntos. Só que as pessoas hoje têm muita pressa, né, de resolver coisas e elas às vezes vão embora. E nesse sentido, como você falou dos prejuízos, sim, as crianças também podem ter prejuízos. Por quê? Porque não é fácil administrar também 2 lares, né? Então, assim, no consultório a vida toda, o que acontecia? A gente via a mãe sempre reclamando que quando o filho chegava da casa do pai, eu demoro uma semana para essa criança entrar no eixo de novo, porque ela vem toda sem limite e lá faz tudo o contrário da minha casa, né? Então, você vê que realmente existem os prós e os contras, os prejuízos, mas um casamento ruim também, mantido a qualquer preço, para as crianças, ele tem um preço alto também, sabe? Então, eu penso que os casais deveriam esgotar as possibilidades antes de uma separação. Se eles fizessem isso, eu acho que sim. Então, realmente, vocês fazem mal para esse sistema familiar juntos, é melhor que vocês se separem, porém, muitas coisas, quando são trabalhadas e são inconscientes, e padrões repetitivos, disfuncionais de família de origem, vêm a nível de consciência para as pessoas, elas mudam muito também os padrões, elas interrompem padrões disfuncionais, elas criam padrões mais saudáveis, né? E hoje a gente tem esse recurso à mão, que é a terapia, né? A espiritualidade também, eu acho que é uma coisa que ajuda muito nisso. As medicações que a gente tem hoje são fantásticas para isso, né?
Os nossos pais não tiveram essa chance, mas as pessoas hoje têm essa chance, né? Agradecendo a Aparecida Lacerda pela presença. São quantos anos de profissão? Agora, final do ano, 25 anos. 25 anos. 25. Exercendo E com alegria, com prazer. Muito feliz. Salvou muitos relacionamentos. Eu não digo a palavra salvou, mas eu acho que eu fui uma ajudante no processo, mas realmente o mérito é do casal, né? E da pessoa também que procura terapia. Mas eu estive ali no barco quando estava afundando. Quando a pessoa recorre ao profissional, ao psicólogo, no caso aqui, é porque ela tem esperança que dá para seguir juntos, né? O casal dá para continuar. Olha, os casais chegam no consultório muito com essa fala, muito. Você é a nossa última esperança, é a última tentativa. E realmente, infelizmente, Ângelo, os casais, eles deixam procurar terapia quando a relação foi para o CTI. Na extremidade da questão. Exatamente, quando ela foi para o CTI. Está no CTI. Ninguém chega antes do CTI E aí é muito difícil, porque às vezes quando uma pessoa está no CTI, ela já não tem mais cura. Né? Já está tão desgastado, já doeu tanto, já se machucaram tanto. Já não suporta ouvir a voz do companheiro. E às vezes até fica muito pesado, às vezes, a terapia. Se a pessoa não tiver uma estrutura emocional muito boa, ela nem consegue fazer terapia de casal. Ela precisa até ser indicada para uma terapia individual para depois voltar para a terapia de casal, porque dói muito mexer em coisas, por exemplo, casamentos muito desgastados, eles vão jogar na cara um do outro muita coisa pesada, muito difícil, que vai causar muita dor. E os casais chegam muito defensivos, muito regredidos, muito sem uma noção mesmo do que está acontecendo com eles, do que está acontecendo ali também, naquele relacionamento. Muita coisa está inconsciente mesmo. Aparecida, quais são os conflitos, os atritos que chegam para você através desses casais? Que tipo de briga é mais comum, de reclamação? Sim, olha, tem alguns temas que são mais recorrentes, né? Por exemplo, no casal, um tema muito recorrente é traições, né? Que é algo que machuca muito e quando não é bem trabalhado também, às vezes se arrasta isso para a vida toda de uma maneira horrível, ou às vezes também se separa sem necessidade, porque às vezes aquilo não era o caso de uma traição, e quando eles podem compreender as motivações que levaram a isso, eles conseguem também fazer outras compreensões muito boas a respeito deles mesmos enquanto casal e se perdoarem. A traição é um ponto. A comunicação ruim, Ângelo, você está aqui, né? A gente está aqui no papo máximo de comunicação. Gente, como que é difícil comunicar, não é, Ângelo? Comunicação é básica, é fundamental, mas uma palavra mal falada, às vezes, destrói tanta coisa, não é? Então, os casais não sabem conversar. E nisso o terapeuta faz um bom papel. São ruins de comunicação? Sim. Nós somos, Ângelo, não são só os casais. Nós somos ruins de comunicação. Você vê que às vezes alguém machuca a gente e a gente fala, deixa para lá. Né? Em vez de a gente ter uma comunicação assertiva, de falar, não, olha, você me magoou. Aí você vai guardando quando isso para si, você falou aquilo, e aí vai enchendo. E aí dá aquele nó na garganta, né? Tem gente que fala, mas eu tô com um sapo aqui parado na garganta. E tá mesmo, porque tá engolindo muita coisa, não é? Então, a gente não tem uma facilidade assim tão grande de ser honesto com o outro, de falar o que machucou, de falar o que não gostou, de falar que gostaria que fosse de outro jeito. Muitas vezes isso é bem difícil, né? A comunicação é uma das coisas, básica, porém é a que dá mais trabalho, eu acho, no consultório. Melhorar a comunicação, tirar o casal de círculo vicioso, que eles, por exemplo, um vai reclamar e o outro começa a explodir, gritar. E aí a briga vira uma coisa horrorosa, não é? Então, eles não sabem sair disso, muitas vezes. Eles ficam repetindo isso.
e quando a gente ajuda, eles conseguem sair desse padrão, né? O casal sempre tem um padrão disfuncional de comunicação. Eles comunicam mal. Anos de convivência, rotina, também deve ser um dos problemas, Sim, né? sim, com certeza. Não outro dia, Ângelo, estava até... Tem saída para a rotina, Aparecida? Olha, não tem não, e rotina é bom. É engraçado, as pessoas acham que rotina não é uma coisa boa. Rotina nos organiza. Eu estava ouvindo um vídeo dizendo assim sobre essa questão de como esse envelhecer junto, esse suportar, né? Quer dizer, tem gente que fala assim, nossa, mas suportar uma pessoa só a vida toda deve ser algo tão difícil. E é. Só de pensar já cansa. Só de pensar. Ângelo, só de pensar já cansa, né? Eu estou com 42 anos de casado e nunca foi mil maravilhas. Claro que a gente tem momentos muito felizes e muito tristes, e é isso que é a vida, né? Mas suportar isso e fazer isso acontecer não é algo simples e nem fácil, né? Tem que ter muita paciência, muita tolerância, tem que ter muito perdão, tem que ter muito diálogo, tem que ter muito... Eu acho que Deus na vida dos casais também ajuda muito. Mas vou falar, engoli muito sapo. Exatamente. Tem gente que tem um pavio bem curto, né, Ângela? Não engole muito sapo. Tem gente que engole muito sapo. E aí também depende daqueles apegos, né? Se for uma pessoa mais insegura, às vezes ela fica também num casamento muito ruim, porque ela não consegue sair também. Tá certo. Estamos caminhando para o finalzinho do nosso podcast, que hoje contou com a participação, está contando, né, com a participação da Aparecida Lacerda, que tem o seu consultório, a avó, né, de 3 netinhos maravilhosos, não é isso? Sim. A Thaís e a Renata. E o Paulo, né? Sim, e o Caio, né? Pai da Luísa, sim. Exatamente. E o Renato, tudo bem, Renato? Só de boa? Sim, de boa. Renato é meu amigo, gente fina. Minha amiga, algo dentro do tema que eu não tenha te questionado, que você gostaria de falar? Começamos falando dos netos, convivência, cuidados, né? Sim. E aí, para a gente fechar com chave de ouro essa sua participação de hoje. Olha, eu acho que eu falaria, né, para o telespectador. É telespectador? Telespectador, do ouvinte, rádio? seguidor. Ah, sim. Nós estamos, além das plataformas digitais, no rádio e na TV. Vovó não entende muito de tecnologia, apesar de que eu me esforço. Entende. O que eu falaria para as pessoas é a questão de redes de apoio, né, que as pessoas precisam hoje mais do que nunca dessas redes de apoio, né, boas, que na verdade elas podem fazer muita diferença na vida das crianças, né? Então vão pensar os avós e quem pode ajudar essas crianças, né? Ficando com essas crianças para esse casal sair para namorar, sair para ser casal, porque tudo que um filho precisa ver para ele ser mais saudável é ver os pais se amarem, é ver os pais serem um casal. Então, o papel de avô e avó, ele é muito importante nesse processo todo, né? Não para criar, mas para ajudar esses casais. Para os casais, eu diria que não deixem nunca a terapia, a relação, chegar no CTI para buscar ajuda. A gente tem muita ajuda, né? Com padres, com pastores, com terapeutas, com psiquiatras. As pessoas precisam entender que prevenção é a melhor coisa do mundo, não é? Então, às vezes não se dá para salvar algo que a pessoa não cuidou. As pessoas precisam aprender a cuidar das coisas antes que o caldo entorne, sabe, Ângelo? Em geral, as coisas chegam quando o caldo já entornou. E aí, muitas coisas que não precisariam acontecer, acontecem e prejudicam as pessoas, né, de alguma forma. E com essa reflexão da Aparecida Lacerda, psicóloga, né, que abrilhantou, contribuiu para com o nosso podcast, que ela possa voltar mais vezes. Muito obrigado, minha amiga, pela participação. Ângelo, eu que agradeço, Foram né? 4 anos de parceria do rádio, agora estamos aqui no podcast. Sim. Não é isso? Que bacana. Vamos deixar aí como é que estão as suas redes sociais,
Fala um pouquinho da sua estrutura. Sim, hoje, até devido ao papel de avó, né, eu diminuí muito a questão do trabalho no consultório, mas trabalho Gente, ainda. eu vou ser inconveniente aqui. A mulher é resolvida financeiramente, não precisa trabalhar, né? E vai cuidar dos netos e viver bem agora. Não, Só viagem. não, Ângela, eu trabalho, mas eu ajudo na questão dos netos, mas trabalho ainda. O meu Instagram está voltado para casais, então ele está como @psicólogo de casal, Ah, sim. né? Aparecida, não. Não, @psicólogo de casal. Tá. E no Face também eu tenho alguma Mesmo coisa. endereço. Eu uso pouco rede social. Tem alguém que mas... cuida das redes sociais para nossa amiga. Obrigado, então, viu, pelo carinho, consideração. Eu que agradeço, Ângela. Fechando aqui o nosso podcast de hoje. Um grande abraço. Continue curtindo, compartilhando, né? Se inscreva aí no nosso canal do YouTube, né? Canal Papo Márcio. Valeu, gente. Um grande abraço e até o próximo encontro.